E daí, chão. A paz do Senhor, irmãos. Com alegria que estamos aqui, mais uma manhã maravilhosa, né? Aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um privilégio, né, estarmos aqui e nos debruçarmos, né, com a palavra de Deus, com os irmãos, interagir. É uma alegria, né? Então, e como eu falei, né, que essa paz, eu cumprimentei com a paz do Senhor, que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. É isso, como está em Filipenses 4:3. Né? Então, vamos hoje iniciar uma lição, mais uma lição inspirada, né, pelo Espírito Santo, uma lição preciosa para a nossa vida. A gente tem tratado nesse trimestre aí sobre missões, né? Estamos já bem assim maduros do que tudo que foi proposto por Deus nesse trimestre sobre missões, não é isso? A gente espera, a gente reflete assim, o que nós de fato fizemos. Nós intensificamos mais as nossas orações, nós contribuímos mais, nós nos informamos mais a respeito, nós nos envolvemos mais na prática. Então, são fatos, são itens importantes para a nossa vida, não é isso? Enviar missionário é importante, como também a sua família, na sua casa, é um campo missionário. Aonde você trabalha, aonde você vai, também é um campo missionário. Cada alma que está lá é tão valiosa quanto a que está aqui. Então, você deve, sim, nesse trimestre que nós estamos já finalizando, já está próximo do fim, já estamos no dia 10 de dezembro, né? Nós podemos refletir assim, nós evangelizamos. Eu acredito piamente que nós, como crentes, só glorificamos a Deus se nós já evangelizamos. Entenderam? Se nós já evangelizamos, nós já glorificamos a Deus. Mas se nós ficamos indiferentes a isso aí, nós temos temor, temos vergonha de anunciar, né? Timidez, né? E tantas outras formas aí que nós nos prendemos a isso, nós não estamos glorificando ao nosso Deus. Então esse é um ponto importante de reflexão, porque todo esforço, né, que Deus chama, que Deus proclama, que Deus anuncia a nossa vida para que nós possamos fazer isso. É uma ordem, não é uma confissão assembleiana, uma profissão de fé assembleiana, não é. Não é de igreja, não é de igreja, né? É do próprio Salvador, do nosso próprio Salvador, é do nosso próprio Senhor, não é isso? É do nosso próprio Senhor. Então que nós glorifiquemos mais, meus irmãos, eu estou trazendo isso aqui, é que veio na minha mente assim, a gente se prepara, a gente estuda, mas na hora que a gente está aqui é diferente, porque Deus tem algo para falar, não é verdade? Deus fala. Na última vez que eu estava pregando, eu falei isso mesmo. A gente se prepara, anota 2 páginas de coisa. Aí eu falei assim, olha, no final aqui, eu falei para a igreja, eu disse que, olha, de tudo que eu me preparei aqui, menos da metade eu falei. Porque tudo foi falado diferente. Porque Deus quer que fale assim. Então quando a gente, né, a gente tem que se consagrar, a gente tem que buscar, Deus fala conosco.
Então Deus tem um momento de reflexão nesse trimestre. Estamos na 11ª lição, né? Semana passada falamos sobre a janela 1040, que é um grande desafio do Evangelho. Como alcançar essas vidas? Mas eu digo uma coisa, irmãos. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Mais ela cresce. Mais ela enfrenta. Então precisamos, vamos dizer assim, precisamos de trabalhadores, precisamos de pessoas com coragem, né? Com força para orar, para contribuir, para estar lá. Na verdade, precisamos, assim. E a gente, olha, aconteça o que acontecer, os planos de Deus não vão se frustrar. Concordam? Concordam? Né? Os planos de Deus não vão se frustrar. Então é um chamamento para a nossa vida, para que nós possamos, de fato, fazer algo. Querer participar desse movimento, querer participar da proclamação, né? Estarmos juntos, olha. É isso aí. Estamos juntos com Deus. Não é isso? Então há algo, um pouquinho que seja, nós podemos melhorar, né? Nós podemos crescer. Deus quer trabalhar com quem queira trabalhar, com quem quer trabalhar. Não é verdade? Eu já vi dizendo isso também assim. Para que apelar? Para que? Parece que Jesus ele é carente de serviço, carente de obra, carente de... Não, não é. Não é. Ele é nosso Senhor, ele vai fazer a obra. Vai ser concluído. Então, que possamos seguir, né? Que Deus não é carente. Ah, meus irmãos, vamos evangelizar. Isso aí é um chamamento que está no nosso sangue, não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir. Vamos lá, irmãos. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Nós temos um tempo mais curto hoje, né? Uns 15 minutos a menos só, dá pra gente... O objetivo desta lição, irmãos, são 3. O primeiro é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. 2. Apresentar a perseguição cristã na atualidade. 3. Mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. No final desta lição, nós devemos ter entendido esses itens aí. Aí o objetivo da lição se fará atendido, né? Na introdução, a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição para expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Irmãos, a igreja, ela será... A perseguição contra a igreja, ela é da natureza da igreja. Da natureza da igreja. Jesus Cristo, quando anunciou, né, a sua igreja, falou que ela será perseguida, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela faz parte da natureza perseguida. Nós falamos na semana passada sobre a janela 1040, né? Latitude 10 até a latitude 40 acima do Equador, não é isso? Essa região aí. Quero dizer para os irmãos que essa região tem grandes desafios. Mas, por exemplo, no Brasil, a igreja perseguida, ela é perseguida de certas formas sorrateiras, né? De formas pelas leis, querendo
tolir a igreja, é isso? Fazer com que ela perca os seus tentáculos ali. Por exemplo, a FUNAI está querendo proibir de evangelizar em algumas aldeias, algumas tribos. Já tem isso aí, irmão. Leis querendo fazer isso. Agora o seguinte, como eu disse, a igreja, quanto mais perseguida, ela cresce. Nós já observamos isso. O que nós podemos entender também? Será que é só nós que observamos isso? Não. O diabo também já observou isso. O diabo também já observou isso. O inimigo de nossas almas já percebeu que quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Então, ele também muda a estratégia em alguns países. Muda a estratégia onde o campo missionário, vamos dizer assim, é mais livre, né, de atuação, onde não tem obstáculos oficiais, onde não tem leis contra. Ele muda a estratégia. E qual é essa estratégia, irmãos? É tornar a igreja irrelevante, tirar a importância da igreja, fazer com que a igreja não tenha valores para a sociedade, é indiferente para a sociedade, é mais um ativismo, é mais uma entidade, é mais um CNPJ, só isso, só isso. Então, meus irmãos, nós estamos lidando com a perseguição da igreja, que é a lição, mas sabemos que o diabo também muda a sua estratégia, já mudou a sua estratégia. Em locais como mais livre, Europa, Estados Unidos, onde não tem essa, vamos dizer assim, essa perseguição explícita, o que aconteceu? Igrejas já fecharam. Por quê? Não é importante, vamos dizer, para o cidadão. Então a estratégia já foi lançada nos locais onde não é perseguida, claramente. E a estratégia é essa, fazer com que a igreja não tenha valor. Não tenha valor. A igreja não faça a sua obra. Então, irmãos, o nosso trabalho é grande. A nossa seara é grande. É grande. Né? Então, temos que pensar nisso aí. Ter o dom do discernimento, da persuasão, quando nós observarmos esse tipo de situação. Não é? Não é que fazem com que a igreja seja relevante. Em Apocalipse, nós já falei aqui, em Apocalipse, falamos que a igreja, né, é quente ou fria. Como se for morno, vomitar-te-ei da minha boca, Jesus falou, não foi isso? Não é? Deus falando. Então, a igreja ela precisa ser relevante. Ela precisa ser quente ou mesmo ser refrescante. Refrescar, ser terapêutica, como eu falei aqui, umas lições atrás, como uma terapia de água quente, né? Um refrescor para a nossa alma, para a nossa vida. Não pode ser morno. Então, assim, nós seremos relevantes. Relevante para a pessoa que sofre, para a pessoa que tem dificuldade. Essa semana mesmo, irmãos, uma pessoa chegou a mim com uma vontade de se suicidar. Dificuldade financeira, mulher deixou, filho não quer saber. É uma situação complicada. O que foi bom é que a pessoa que estava... A pessoa não que chegou a mim, chegou essa outra pessoa que era amiga dela. Eu só observando, né, um pouco a distância. O sofrimento daquele homem é grande. E aquela pessoa que nem crente era, falou assim, procura uma igreja.
Então, irmãos, quantas pessoas nos procuram aqui? A gente precisa ser relevante para essas pessoas. Precisa ter uma palavra de Deus que acalente, que dê esperança, que dê um refrigério para essa pessoa, irmão. Que essa pessoa não tenha dificuldades de poder seguir adiante. Que essa pessoa possa ressuscitar o seu casamento, possa lutar pelas suas filhas, no caso desse homem aí, 2 filhas. Né? Ô, irmão, essa pessoa mora em Xiguara. Então, irmãos, é isso que eu falo. A estratégia do diabo é que a gente seja indiferente. Ser indiferente. As pessoas que precisam, do hospital da alma, como alguns falam, né? Então precisamos agir, precisamos estar próximos, precisamos ter essa palavra, né? Essa palavra de refrigério, uma palavra... É palavra de Deus, não é ler filosofia não, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu falei aqui também sobre assim, evangelize, se for preciso, fale. Quer dizer, isso aí é bonitinho. É bonitinho fazer assim, né? Eu vi um pastor falando sobre isso. É bonitinho falar, mas não é bíblico, ele falou. Não é bíblico. Mas isso se retrata o quê? O nosso testemunho, né? Retrata o nosso testemunho, a pessoa que nós somos, para poder dar o exemplo para outra pessoa. Né, Ítalo? Né? Para dar o exemplo para outra pessoa. Né, irmã Eurípides? Né? Então, para dar o exemplo. Mas é essencialmente que nós falemos. Que nós proclamemos. É isso. Né? Que nós anunciemos, que nós chamamos a pessoa, venha. Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Plano maravilhoso. É isso que nós devemos falar. E vamos seguindo, vamos lá. A igreja nasceu de um contexto de perseguição. Olha aí, né? Eu vou ler primeiro, porque depois já pode até esquecer o que passa pela minha mente, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos lá. A perseguição contra Estevão, o primeiro Marte. Marte quer dizer também em grego testemunho, né? Testemunha. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele, na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram, ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Irmãos, primeiramente, eu anotei aqui na revista, Jesus não foi mártir, tá? Foi o próprio sacrifício vivo do Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, tá? Em João 10, 18. Ele não foi mártir, Jesus. Estevão foi mártir. Né? O que Jesus Cristo falou? Ide a todo mundo e pregai o Evangelho, né? Ide, Samaria, Judéia, até os confins do mundo, não foi isso? E os apóstolos não queriam sair de Jerusalém. Os apóstolos não queriam sair de Jerusalém. E aí, Deus tem as suas estratégias. Se não sai por bem, sai por mal. Se não sai por bem, sai por mal. Jesus não falou para ir a todo mundo e pregar o Evangelho, né? Ide.
Mateus 28, não é isso? E agora eles não queriam sair de Jerusalém, não queriam arrastar o pé de Jerusalém, nem nas cidades e vilas vizinhas. Porque lá João diz assim que as pessoas das cidades e das vilas vizinhas procuravam aí em Jerusalém procurar os apóstolos. Não é isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus pediu, ordenou. Aí, irmãos, é doído falar assim, como é que Estevão foi o mártir, morreu pela causa. Ele morreu realmente, mas a partir dessa morte dele, que houve a dispersão, pronto, começaram a pregar, a sair, e aonde eles foram, começaram a anunciar o evangelho. Algumas pessoas dizem assim, Deus, não cai uma folha da árvore se Jesus não permitir. É uma situação delicada, uma situação de perseguição, uma situação injusta de um homem inocente, que foi condenado à morte por mentira e injúrias que falaram sobre ele. Falsas testemunhas injuriaram, mentiram, deram testemunho falso e morreu. Meus irmãos, mas isso estava na estratégia de Deus. A gente entende assim. Se alguém quiser falar diferente, pode falar. Estamos abertos aqui. O que diz Mateus 5, 11 e 12? Vamos lá, pastor. Mateus 5, 11 e 12. Diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Né? Exultai e vos alegrais, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não é? Nós tenhamos essa consciência, né, pastor? De se nos injuriarem, vamos dizer assim, a igreja é perseguida, não é? A igreja é perseguida. Jesus Cristo foi perseguido, não é? Olha aí, Jesus Cristo foi perseguido. Qual é o braço da igreja, o braço de Deus? É a igreja. É a igreja. Então somos perseguidos. Então a igreja também será perseguida. A igreja também será perseguida. E podemos dizer também assim, já que é braço, as mãos de Deus para chegar em cada um de nós precisam de um braço. Então é através da igreja. É através da igreja. Feliz quem é, pessoal. Que a palavra é aventurado. Feliz. Grande é o galardão. Grande é o galardão. Não é? Perseguido por causa de mim, que Jesus falou. Não é isso, irmão? Então, voltando ali ao item da dispersão, da perseguição. A partir desse momento, começaram a eles, porque iniciou uma perseguição, aí começaram a se dispersar, ir para os locais e ali anunciar o evangelho. Né, irmão? Desta forma. Né? A igreja é perseguida, irmão. Vamos seguindo aqui. Então essa perseguição que eu notei aqui, ó, ela impulsionou, né, os cristãos a fazer a obra missionária no mundo inteiro, né? A dispersão proporcionou isso. A igreja foi dispersada, vamos lá. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria, que é o que Jesus pediu, né? Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus.
Pois é, eles foram e não começaram a anunciar. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI, né? Então, Paulo, ele anunciava a Jesus, né? Muitos interesses ali, que nessas alegações, como foi lido aqui, eles tinham pensamentos, fariseus, os líderes das sinagogas, que iriam perder poder, né? Queriam perder seus interesses, queriam colocar os romanos nisso, anunciando como rei. Então, rei não ia pagar imposto para quem? Não ia pagar mais para César, né? É isso que eles alegavam, né? E também nas sinagogas, né? Dizendo, como Jesus disse, né? Que vai derrubar o templo, né? E construir em 3 dias. Eles não sabiam o que estava falando, mas foi um dos argumentos que eles colocaram no julgamento de Jesus, né? E essas alegações continuaram, né? Junto com os apóstolos, junto com quem proferiam o nome de Jesus. Então até aquele nome lá na sinagoga, o líder da sinagoga disse para não parar com esse nome de Jesus. É justamente aí que continuava a perseguição. A gente observar que continuava a perseguição, irmãos. Perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar o item 3, tá? Subitem 3. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição dos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países, né? Então, irmãos, faz parte da natureza, né? Natureza da igreja, quando Deus anunciou o mistério, né? Quando Deus anunciou o mistério da sua igreja, anunciou a sua igreja, Ele falou que a perseguição haveria. E ela continua. Ela é uma realidade hoje. Uma realidade. A gente vê leis sendo criadas na Bolívia, não é? Leis sendo criadas na Venezuela. Então são perseguições aqui na nossa região. Tirando da jornada das 40, o primeiro país é a Colômbia, né? O segundo país. Colômbia, exatamente. A Colômbia, o pastor estava lá pregando e falou, não, vamos fechar isso aqui. Chegaram a polícia lá. Polícia. E justamente do mesmo modus operandi, falsas acusações, né? Querer dizer assim, o poder, o governador, o presidente vê como uma ameaça, né? O que não é, claramente não é, mas vê como uma ameaça os cristãos. Então, irmãos, a gente precisa assim, não ter vergonha, sermos destemidos. Destemidos é que não tem temor, que não devemos ter temor de falar, de defender, né, a nossa causa com sabedoria. Não é isso? Então, devemos não recuar, seguir em frente pelo Evangelho, pelo anúncio de Jesus Cristo, para que pessoas possam conhecer a Cristo, anunciar a Cristo, saber quem Ele é, o que Ele pode fazer
pela vida das pessoas, né? O que ele pode fazer pela vida das pessoas? A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma posição sistemática, ser obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Meus irmãos, isso aqui é um item bem importante da lição de hoje. Vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui foi falado aqui. Eu passei um círculo a caneta aqui na ideologias, né? Movimentos políticos, sorrateiramente, neutralidade religiosa. Meus irmãos, isso vai seguir. Isso vai seguir. Mas aí tem uma igreja atuante e militante que nós podemos combater. Esse aqui, irmãos, é chamada globalidade, né? O mundo inteiro interligado, conectado. Meus irmãos, isso aí, apesar de nós não estarmos mais, isso aí vai ser o procedimento para poder entregar o mundo ao anticristo. É isso aqui. Essa preparação, né? Sorrateira, preparar leis, ideologias, sabe? Nós estudamos sobre isso algumas lições, alguns trimestres atrás aí, né? De forma sorrateira, de forma leve, suave, escondida, as leis e as ideologias vão sendo implantadas, contrárias ao Evangelho, que vai dar o quê? Motivo de perseguição, motivo de tolir a igreja, cortar os tentáculos. Isso aqui vai se intensificar. Vai se intensificar para entregar o mundo ao anticristo. Essas moedas aí, tem essas moedas digitais. Meus irmãos, isso aí é um caminho. É um caminho que a gente tem que ter o discernimento espiritual para poder perceber isso. Aonde estamos indo? Como estamos caminhando? Mas como eu falei, não devemos ter medo, não devemos ter vergonha, né? Devemos seguir adiante, devemos falar do Evangelho, anunciar a Cristo, falar o que Deus pode fazer pela vida da pessoa, o que Ele fez na nossa vida, né? Então aqui, irmãos, essas pautas aí, pautas homossexuais, né? Pautas abortivas, pautas de eutanásia. Lembra que eu falei da agorinha aqui? A Europa já faz isso aí. Então, justamente isso, que a igreja não está relevante lá. Cadê a atuação da igreja? Lá. Não, estão fechando igreja. O que era igreja agora é bar. Agora é local de festa. É por isso.
Então a gente está caminhando neste rumo, então a gente precisa se conscientizar, né? Nós todos, e podermos lutar, não deixarmos acontecer. Porque a gente vê umas pitadas assim de crente no legislativo. A gente vê, né? Não deixar com que, olha aí, agora não permitiram, a bancada evangélica não permitiu que nos termos oficiais, na comunicação oficial do governo, fossem colocados aqueles termos unissex, todes. Vocês já viram, não é? Todes, por exemplo, para não falar que é todas e nem todos, é todes. Para não falar todos nem todas. É isso aí, a gente tem que estar atuante. Por isso tem que colocar crente. Tem que colocar pessoas que professam a fé, pessoas que são cristãs, que defendem a Cristo. Defendem o que Cristo pregou. A Constituição aqui, que obedece nova, mas já passaram por cima dela. Estamos obedecendo a Constituição. Qualquer coisa agora é PEC. Emenda à Constituição. O que é isso então? Daqui a pouco vão cortar outros itens, porque já está fácil fazer PEC, né, de emenda à Constituição. Daqui a pouco vão mudar, né, isso aí. Então, irmãos, essa globalidade que foi falada aqui, a perseguição na atualidade nesse item 2 aqui, né? A gente está ainda gozando de liberdade, né? Devido à Constituição, mas a gente está vendo o caminho se apertando, né? Caminho se apertando aqui. Essas pautas ambientais também, né? Pautas ambientais como desculpa de perseguir os outros. Irmãos, é tudo caminhando. Então a gente tem que ter essa percepção, né? Porque vamos dizer assim, uma pessoa que quer crescer no meio ali, né, irmão de som? A pessoa que quer crescer no meio vai ter que estar no mesmo caminho. O político, a vida do político não é fácil também, né? Porque ele entra lá no meio. Ele tem que ser o sal e a luz, né? Porque a maioria ali está querendo levar para outro caminho. Não é? Temos que ser uma palavra atuante. Temos que colocar mais representantes. Já que eu estou com o nosso vídeo, só uma novidadinha. Vou falar aqui, não sei se também que eu tenho pouco tempo da igreja. Não seria ideal sempre a igreja. Muitas vezes eu já vi comentários que a igreja não gosta de participar da política. Mas muitas vezes eu acho que precisa participar. O senhor está falando aí, a bancada evangélica, por que não votar nos evangélicos? Sim, né? Sim. Representantes evangélicos, representantes cristãos que professam sua fé, que defendem pautas. O que a gente vê também é o seguinte, às vezes que a pessoa que parece ser, às vezes não é. Então a gente tem que ter o discernimento. Tem que ter o discernimento, né? Muitas vezes a pessoa facilmente se deixa levar, né? Como nós mesmos somos falhos, né? Nós somos falhos, o ser humano é falho. Então, esse tipo de lição, esse tipo de assunto, é bom para fortalecer a nossa fé, né? Fortalecer a nossa fé. Quando você olha para a política, o problema é que as pessoas não olham no sentido da defesa da igreja. Ou você vê político falando no sentido do seu interesse pessoal. O problema é isso. Se Por assim, isso? a igreja assim, vamos pro céu, tá todo mundo, vamos pro céu. Agora vamos eleger alguém? Não tem o problema é isso. Né? O dom do discernimento é muito importante, irmãos. Afinal de contas, né? Somos pais de família, né? Somos pais de família aqui. Tem uma família por trás de nós. Não é isso? Então,
O que estamos fazendo, né, para que os nossos filhos tenham a vida mais para frente aí? O que que eles vão enfrentar? Então, que a gente mantenha isso aí. Que a gente mantenha isso. Não é? Tem uma lenda, assim, uma lenda, não está na Bíblia, né? Mas eu costumo falar assim que Jesus Cristo, quando voltou da terra, da sua jornada na terra, no céu, né? O anjo Gabriel começou a perguntar a ele lá, né? Aí falou. Aí as pessoas lá embaixo, as pessoas lá na terra, entenderam o que você fez por eles, o amor que você demonstrou por eles. Sim, eu falei para Pedro, Tiago e João, e um punhado lá de apóstolos, né? Mas aí o anjo Gabriel perguntou para ele, mas se eles falharem? Se eles não anunciarem a ti? Se daqui a alguns séculos, alguns anos isso não acontecer, entrar no esquecimento, tem algum outro plano? Não, não tem outro plano. Então Jesus, Ele acredita em nós, que nós podemos fazer o que Ele pediu para a gente. Devemos pregar, então. Devemos anunciar. Devemos anunciar. Não tem outro plano. Não tem outro plano. É melhor participar do que ficar fora. Né, irmãos? Chegar naquele dia lá com o que apresentar. Como diz aquele hino. Como é que é o hino? 16, né? Oh, que chegar com mãos vazias, né? Então, né? Então que nós possamos chegar lá, irmãos, assim, com algo a demonstrar. Isso? Com algo a dizer para ele, né? Porque não há outro plano. Não há outro plano, não. É só isso mesmo. Eu penso assim, né? Igual, eu vou ter conselho. Eu vou ter uma pessoa que eu não conheço, eu vou ter pela igreja. Eu falava com o pastor Paulo aqui, mas eu nem sei quem é a pessoa. Eu penso assim. Olha, me desculpe, mas eu não sou cantor, tá? Vamos lá. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Não é, pastor Pedro? Cantar aí, ó. Cantou aí, ó. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar, né? Então, que nós possamos fazer atuar, né? Vamos seguindo aqui. Vamos passar aqui para o 3. Como ajudar a igreja perseguida? Como ajudar? Tem o item 1, conhecer a gravidade da situação. O item 2, ore pela igreja perseguida. E 3, se envolva com a causa da igreja perseguida. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Né? Então, irmão, qualquer perseguição, né, por amor a Cristo, irmão, como foi dito aqui, qualquer perseguição por amor a Cristo é motivo de alegria. Né? É motivo de alegria. Tá, irmãos? Então, esse detalhe do ser corajoso não é atrevimento. Não é atrevimento. É pregar o evangelho, é falar, observar. Ah, eu estou numa empresa, aí eu vou enjoar toda hora a vida do colega. Não, não é assim. É com sabedoria. Com sabedoria. No momento certo. E acredite que esse momento certo ele aparece. Ele aparece. Muitas vezes até. Então esteja preparado. Preparado para isso. Né? Ore pela igreja perseguida. Então, orar pela igreja, irmão. Sabe uma coisa que eu vou falar aqui também, ó?
desde o início desse trimestre, a lição número 1, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, até lá, até hoje, lição 1. Nós falamos tanto em oração, não é? Tanto em oração nas lições todas, e aqui está de novo, porque isso faz parte, irmãos. Devemos orar. Ah, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Ore a Deus. Ore a Deus. Se uma outra pessoa também falar isso para você, diga, ore a Deus. Sim, os professores faltam 4 minutos. Né? Ore a Deus. Devemos orar a Deus. Todos nós concordamos que isso, a oração, ela move o mundo espiritual. A oração, ela move o mundo espiritual. Sem oração, não tem poder. Sem oração, não tem poder. Então, como Estevão que nós abordamos nesta lição, ele fazia prodígios. Por quê? Porque ele orava. Ele orava. Fazia maravilhas, por quê? Porque ele orava. E ele era destemido, não tinha vergonha, ele era atuante. Como eu falei bem no início também, se você não vai, podemos orar, podemos contribuir, né? Podemos nos envolver, temos a consciência do que está ocorrendo. É bem diferente da nossa realidade aqui. Uma perseguição de polícia faz com que você pare de falar. Perseguição com que ameaças de morte façam com que você pare de falar. Não é? Violência física contra você fazem que você pare de falar. Tudo isso a gente observa, irmãos. Não é? Aí, irmão, voltando mais um aqui, continuando a aula. A gente vem para a igreja e muitas vezes prega e muitas vezes vota no inimigo. Vota nos filhos, dos próprios pessoas que perseguem a igreja. Causa pensar, né? Muitas vezes a pessoa, como eu falei, nós somos falhos, né? Muitas vezes nós pensamos ali, às vezes, com a barriga, vamos dizer assim, eu estou passando dificuldade, eu estou com fome, eu não vou votar nesse aqui, porque esse aqui está no poder, não fez nada por mim. Estão entendendo? Está entendendo? Acontece. Nós somos falhos. Então que possamos ter essa consciência. Dom do discernimento, eu falo muito isso, do discernimento. Prega do inimigo, mas na hora de ir lá você bota no que está perseguindo a igreja. Então se envolva com a causa da igreja, irmão. Se envolva da causa. Lembra que eu falei do braço? A igreja é o braço de Deus. Então, para o braço de Deus, olha, para a mão de Deus chegar em você, é preciso ter um braço e um antebraço, né? Olha aí. É preciso ter flexibilidade também, né? Flexibilidade. Poder atuar no momento certo, no momento correto. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos ficar em pé e orar. Pastor Ivan, ore por nós aí, por favor.